Quantas vezes você já disse, juro por Deus, ou prometo, sem pensar? Jesus adverte sobre isso em Mateus 5, 34 ao 37. E o motivo é mais profundo do que parece. Será que estamos banalizando nossa palavra? Em uma época de fake news e discursos vazios, Jesus nos ensina um princípio poderoso. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. E o que passar disso é procedência maligna. Vamos ver, vamos encontrar isso no nosso devocional. Vamos à leitura da palavra de Deus? Mateus 5, 33 ao 37. Versículo 33 está escrito. Jesus vem falando assim: outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos? Não perjurarás, mas cumprirás tuas promessas, teus juramentos. Em outras traduções. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurará pela tua cabeça, porque você não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o seu falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. Meus irmãos, minhas irmãs, é muito sério isso. Vamos começar aqui no versículo 33. Não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. O que é perjurar? É fazer juramento e não cumprir, porque isso é configurado como um juramento falso. Ou melhor dizendo, é a mesma coisa do que jurar falsamente. Vejamos o que está em Números 30, versículo 2. Se uma pessoa fizer um voto ao Senhor ou se obrigar por juramento a cumprir uma promessa formal, não poderá violar a sua palavra empenhada. Tudo aquilo que for prometido por sua boca, assim deverá ser executado. Olha também o que está escrito em Deuteronômio 23, 21 em diante. Quando fizer algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumprir, porque o Senhor teu Deus certamente requererá de ti, e em você haverá pecado. Porém, se não fizer nenhum voto, não haverá nenhum pecado em você. Que saiu dos teus lábios, você vai guardar e vai cumprir. Assim como voluntariamente fez um voto, ao Senhor teu Deus, pela sua própria boca. Isso significa, se você fez algum voto, fez algum juramento, disse que ia fazer algo ao Senhor e não fez, é pecado. Do mesmo modo que você voluntariamente falou, voluntariamente também cumprirá. Olha só agora o que está escrito em Salmos 22 e 25. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Tudo aquilo que você pede ao Senhor, você disse, eu vou dar algo em troca, ou até mesmo aquela campanha determinada, você orou ao Senhor e disse na sua oração, Senhor, eu vou fazer uma campanha de 10 orações, eu vou subir ao monte 7 vezes, ou eu vou fazer tantos jejuns por tantos dias. Isso se configura como um voto ou como um juramento, porque aqui no versículo 37 já diz o seguinte, seja o seu falar sim, sim ou não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. E se o seu sim for cumprido, você já ganhou ponto com Deus. Se o seu não é cumprido também, já ganhou ponto com Deus. Você falou ou sim ou não e depois mudou, isso já é procedência maligna, como diz a palavra de Deus. Então, cuidado, irmãos e irmãs, com as palavras, pois ela tem poder. Veja como nosso Senhor Jesus leva isso tão a sério. Quantas vezes você disse, ou já ouviu alguém dizer, eu juro por Deus, eu juro por tudo que é mais sagrado? Essas expressões podem parecer inofensivas. Jesus fala, não jure de maneira nenhuma, nem pelo céu,
que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o escabelo de seus pés, ou estrado. O que quer dizer isso? É onde descansam os pés. E Jesus completa falando, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurará pela tua cabeça. Aqueles que falam assim, eu juro pela minha vida. Aí Jesus completa falando, porque você não pode tornar um cabelo branco ou preto, mas seja o seu falar sim, sim, não, não. E o que passar disso é procedência maligna. Se você sempre diz a verdade, então não precisa jurar. Ou levar para um apelo maior, dizendo eu juro por Deus. Muitas vezes, até mesmo eu, quando estava ali no momento de tensão, eu disse, eu juro por Deus, mesmo sabendo que eu estava certo. Por isso eu dizia, mas isso também me leva a ser corrigido, a mudar os meus hábitos, a procurar uma melhor forma de agradar a Deus com o meu proceder. Por isso devemos sim pensar antes de prometer ou antes de falar, seja bem direto, sejam poucas as nossas palavras. Isso está escrito em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2. Isso chega a nós como um conselho para evitar a precipitação. Ao falar, o texto na verdade fala que é mais importante ouvir do que falar, que a moderação na fala evita erros e arrependimento. Ou seja, pense antes de falar. Isso para com qualquer pessoa, muito mais para com Deus e com as coisas de Deus, que é sagrado, como nós lemos aqui. E mais ainda, se fizer algum juramento. Mas o Senhor Jesus adverte, não jurem pelo céu, pela terra, por Jerusalém, pela sua vida, e seja o seu falar apenas sim, sim, não, não. Ou seja, seja sempre verdadeiro, verdadeira. Aquilo que você disse que ia fazer, faça. Isso vale desde as pequenas coisas quanto também as grandes. Por exemplo, você pede emprestado uma quantia de dinheiro. Você diz que vai pagar até o final do mês. Isso eu estou levando de um contexto do ser humano para com outro ser humano. Amém? Então, no final do mês não conseguiu pagar. Você realmente se empenhou em pagar? Você realmente buscou de tudo para devolver aquilo que pediu emprestado? Deus conhece o coração do homem. Deus conhece o meu, o seu coração. Antes disso, temos que tomar cuidado com as nossas palavras, com aquilo que prometemos, com aquilo que dizemos que vamos cumprir. Ainda que da nossa boca não saia, eu juro, eu prometo, mas a partir do momento que você disse, eu vou fazer isso, saiba que a tua palavra tem poder no mundo espiritual. Isso pode acabar ferindo a sua integridade cristã. Ou seja, como você é visto como cristão diante da sociedade, diante dos outros. Diz em Hebreus, capítulo 12, diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. Em 2 Coríntios 8, olha só o que diz a palavra de Deus. Tomamos cuidado de agir honradamente, não só aos olhos do Senhor, mas também diante das pessoas. Isso porque, meus irmãos, o seu testemunho vale muito. Através da sua conduta, das suas ações, isto é, o seu testemunho, ou as pessoas vão ser levadas a glorificar a Deus ou blasfemar a Deus. Em Romanos 2, 23 e 24 fala assim: você que se orgulha da lei, desonra a Deus transgredindo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre as pessoas por causa de vocês. Ou seja, nós falamos do Evangelho, falamos de Deus, falamos da igreja, mas a partir do momento que nós não agimos conforme aquilo que está escrito, o nome de Deus é blasfemado. E como é blasfemado? Quando as pessoas falam mal da igreja, quando as pessoas falam mal do Evangelho por causa de nós. Então, que venhamos ser o que estudamos lá atrás, no vídeos passados que meditamos a palavra de Deus, que venhamos ser sal e luz. E Jesus nos ensinou, Mateus 5:16, que devemos brilhar a nossa luz diante dos homens, ou seja, pelas nossas ações.
e as pessoas venham glorificar ao Pai que estás nos céus. Amados irmãos, aqui termina mais uma parte da leitura. Vejam os vídeos passados, desde Mateus 1 até Mateus 5, 37, onde paramos hoje. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, alcançar mais almas, que todos nós venhamos buscar mais a sabedoria e a direção do Espírito Santo. Que as nossas palavras sejam cheias de graça e de verdade. Deus abençoe a todos.